Olá, companheiros, em especial os companheiros da Casa do Caminho, mas de todos aqueles que nos assistem e todos aqueles que integrarão o nosso estudo do dia de hoje a respeito do Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos ingressar no capítulo 6, que trata da lei de destruição, e a parte que nos cabe hoje mencionar e que será objeto dos nossos estudos vai da questão 728 até a questão 736. Essas questões, elas tratam especificamente daquilo que é destruição necessária e destruição abusiva. E nós vamos ver como isso se dá aqui no nosso planeta, como isso acontece em planetas que têm as características como o nosso planeta, e como nós vivenciamos essa lei que até então era uma lei desconhecida para nós. E quando nós falamos em destruição, e mais ainda, nós falamos de lei de destruição, nós, em princípio, somos até um tanto quanto impactados, né? Porque a destruição, ela trata de algo que parece que tem um revestimento não favorável. Então, quando nós falamos em destruição, estamos falando em algo destrutivo, estamos falando daquilo que não colabora nem para uma perpetuação, que no caso seria a perpetuação nossa, aqui da espécie do nosso planeta, e nem num processo mesmo de construção. Então, nós vamos ver como isso acontece e vamos ver qual é a visão do plano espiritual a respeito dessa lei, não só da lei de destruição, mas também da destruição abusiva. Então, nós estamos falando da destruição necessária e da destruição abusiva. Me ocorreu agora uma máxima que todos nós conhecemos, ou se não conhecemos, já ouvimos falar, ou já tivemos uma breve notícia do que trata essa máxima. E ela diz assim: na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, em princípio, quando nós olhamos com carinho e com até certa atenção para essa máxima, nós já percebemos que essa destruição que nós estamos acostumados a tratar como algo que seja menor, impróprio, algo que não seja proveitoso, não se adequa àquilo que o plano espiritual e aquilo que a divindade, através das leis naturais, trazem para a gente. Já percebemos que existe aí, no mínimo, uma contradição. E é a respeito disso, exatamente a respeito disso, que nós vamos começar a tratar, para que a gente tenha aí uma visão maior do que pode ser essa lei de destruição e como ela se opera. Porque dentro dessa máxima, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, nós já temos como um indicador que essa destruição, da forma como nós a concebemos, ela não existe. Ela não se dá. Então nós estamos falando de um processo que é um processo transformador, estamos falando de modificações de estados, de condições, e que gera aquilo que deixa de existir através de um formato para existir, tomar forma e ganhar vida de uma forma diferente daquela que foi concebida originalmente. Mas vamos lá para a primeira questão que trata dessa lei, que está lá no capítulo 6, como eu disse, que é a lei de destruição. E a pergunta que é feita à espiritualidade é a seguinte, está lá na pergunta 728. É lei da natureza a destruição? Ou seja, na natureza, tudo pode e deve ser destruído com um fim maior? E é uma lei, ou seja, é uma consequência, é uma normalidade, é algo que acontece de forma frequente? E olha o que a espiritualidade responde. Preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar.
Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Tem por fim a transformação e a melhoria dos seres vivos. Então, nós vamos também tomar, e lá atrás, nós vamos buscar aquele conceito inadequado, diria até impróprio, que tínhamos de morte. Lembram disso? Nós falávamos de morte como algo que poria fim, que poria termo a essa condição de vida. E nós já estudamos que a morte, que seria a morte do corpo físico, não seria a morte do espírito, ela daria lugar a outras formas, a outras condições de continuidade da vida. Então, exatamente pegando esse gancho e retomando aquele conceito lá, nós estamos falando mais uma vez dessa transformação. Ou seja, aquilo que temos como destruição, originariamente falando, nós estamos falando agora de uma transformação. Essa destruição é uma destruição necessária, mas não é uma destruição absoluta. E ela é, de fato, um agente transformador daquilo que conhecemos como vida, daquilo que conhecemos de um conceito primitivo, de algo que, inclusive, estava sujeito à morte, que algo que estava sujeito a deixar de existir. Então, nesse momento, nós sabemos o quê? Que se trata apenas e tão somente de uma transformação da condição, daquela condição originária. E a subpergunta A, que vai além, que diz assim, olha, um instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Veja bem, o instinto de destruição é dado aos seres vivos, ou seja, o ser vivo, ele destrói por conta de algo que foi dado a ele no que se refere a uma providência. É da lei da natureza essa destruição? Bem, já vimos que sim. Já vimos que sim, mas acontece que nesse momento nós vamos mais além, porque a destruição, nesse sentido maior, é um instinto que nos é dado, ou seja, a minha preservação do corpo físico, ela permite que algo seja destruído para que essa preservação ou para que esse instinto seja suprido, e evidente que nós vamos ver a resposta daquilo que da espiritualidade, mas nós já estamos também a meio passo dessa resposta, não é isso? Estendendo o nosso raciocínio, nós já estamos a meio passo dessa resposta. Vamos lá ver o que os espíritos dizem. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se manifestarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Vejam que interessante, né? Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim. Manutenção do equilíbrio na reprodução, ou seja, vida e extinção dessa vida, né? Esse equilíbrio, ele tem que se dar dessa forma normal. Então, a manutenção desse equilíbrio, tá? Então, que poderia tornar-se excessiva. Ou veja bem, essa vida, vamos abrir um espaço aqui. Essa vida, nesse momento, nessa condição que nós estamos aqui, qualquer situação, e nós estamos falando de seres vivos, hein? Porque nós, nessa condição atual, nós ainda precisamos de nos alimentar de outros seres vivos, ou seja, destruir outros seres vivos, no sentido maior da palavra. Então, se não fosse dessa forma, e nós estamos falando só de nós, seres inteligentes da criação, não. Estamos falando dos seres vivos, tá? Poderíamos falar daqueles predadores, poderíamos falar daqueles animais que se alimentam de outros animais, e é tudo isso que dá esse sentido de equilíbrio.
Exatamente isso, porque se não fosse assim, nós teríamos uma grandiosidade, teríamos uma superpopulação das espécies e, obviamente, esse desequilíbrio ele seria premente. Ele seria premente. Haja vista que não existiriam predadores de outros animais, de outros seres vivos, essas espécies seriam espécies, as espécies de seres vivos, tá? Seriam espécies que estariam fadadas a mortes naturais e também outros tipos de morte que não levaria à manutenção e subsistência de outras espécies. Significaria dizer que teríamos uma superpopulação dessas espécies. Então, com vistas inclusive a esse equilíbrio, é que a necessidade dessa alimentação, dessa subsistência através de outros seres vivos, de consumo, para que fique mais fácil o entendimento, de consumo de outros seres vivos, ela é necessária. Ela é necessária. E aqui a gente percebe como a lei da natureza, ela se dá de uma forma inteligente, inegavelmente inteligente, mas também de uma forma em que tudo que é necessário, não só para a manutenção dos seres vivos, evidentemente, mas também para a sua preservação, é observado pelas leis naturais, é observado pelas leis divinas, que fazem com que tudo isso ocorra dentro de um equilíbrio, sem mais, sem menos, né? Para que tudo continue existindo dentro de um processo evolutivo. Estamos diante também de processos de extinção, estamos também diante de processos daqueles seres vivos que não mais hoje encontramos e que outrora, lá atrás, eram seres que habitavam aqui o nosso planeta, mas ainda assim, mesmo diante dessa extinção, nós observamos que essa lei de equilíbrio, ela faz com que aqueles seres que foram extintos dessem lugar a outros seres vivos, de forma que tudo fosse mantido e de forma que tudo se perpetue em conformidade com o equilíbrio, não só daqueles que necessitam desse tipo de alimentação, de destruição, podemos chamar assim, mas também de tudo aquilo que é necessário para que a vida no planeta, no nosso orbe, continue se perpetuando, continue acontecendo de uma forma em que nós podemos perceber essa conservação. Vejam como o nosso Pai, além de ser esse Pai amantíssimo, né, esse Pai de amor, é esse Pai preocupado com que tudo ocorra dentro de um ordenamento, que tudo ocorra dentro de uma satisfação natural. Evidentemente que nós ainda verificamos muitos excessos. Evidentemente que nós, principalmente nós considerados os seres inteligentes da criação, na nossa forma hominal, nós provocamos ainda muitas situações que, por vezes, até provocam um certo desequilíbrio. Por vezes, até provocam um estado de evidente verificação daquilo que faz com que essas leis naturais não sejam observadas. Então, quando nós estamos falando dessa forma nem tão inteligente de agir, nós estamos falando exatamente desses excessos, né? E nós estamos falando da destruição pela destruição. Exemplo disso, a caça. Exemplo disso, a mortandade de animais de forma desnecessária por conta de um prazer, por conta de um lazer. Então, deixamos de lado aquilo que a lei de destruição tem com vistas a essa preservação, que é uma destruição necessária, e adentramos no campo da destruição abusiva. E aí nós já estamos falando daquilo que é ímpeto da nossa
pouca evolução e daquilo que a nossa pouca evolução proporciona, acarreta, em nome de um prazer, em nome de uma alegria que talvez seja até impróprio utilizarmos esse termo, mas aquilo que ainda proporciona um certo êxtase a nós, espíritos pouco evoluídos, quando agredimos, quando usurpamos, inclusive, uma condição mais saudável de vida e de perpetuação de algumas espécies. Então, a gente ainda percebe que esses excessos são cometidos sob diversos formatos, né? E dão ainda lugar a tudo aquilo que nós hoje já poderíamos, inclusive, considerar como abominável, abominável mesmo. Daí até a regulação. Vejam só, a regulação através de leis, a regulação através de normas procedimentais. Então, hoje já temos a época do defeso, em que a pesca é proibida. Hoje nós já temos a caça de forma predatória já regulada. Não é tanto ainda observado aquilo que deveria ser, mas já temos regulações desse sentido. Por quê? Tudo isso em razão de excessos. E aí nós estamos falando exatamente dessa destruição abusiva, porque a gente sai daquela condição em que vamos buscar espécies que deveriam suprir necessidades, né? No nosso caso, necessidades ligadas à alimentação, necessidades ligadas àquilo que inclusive é de vestuário e tantas outras necessidades. E por conta dessa inobservância dessas necessidades que poderiam ser sim supridas através de uma forma regular, através de uma forma que fôssemos saciados nas nossas necessidades, nós extrapolamos e nós vamos avançando de forma desordenada nesse tipo de destruição, que não é aquela destruição que transforma, não é aquela destruição que vem dar lugar para suprir necessidades. Não é uma destruição considerada necessária e útil por conta da evolução da espécie, por conta da transformação, inclusive, dessa nossa condição hominal. São destruições que dão lugar tão somente à destruição pela simples realização, pelo simples prazer de destruir. Daí a conceituação da destruição abusiva. Vamos lá para a pergunta 731, em que é feito o seguinte questionamento: por que, ao lado dos meios de conservação, ou seja, aqueles necessários para que conservemos a espécie, colocou a natureza os agentes de destruição? Ou seja, na natureza, ao lado dos meios de conservação, se verifica também agentes de destruição. Por que isso? E aí a espiritualidade nos responde, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Esse equilíbrio é um equilíbrio necessário, nem tantas vezes assim verificado, observado, respeitado, né? Mas, notadamente, aquilo que é natural, aquilo que é uma lei da natureza, nos é disponibilizado exatamente para que percebamos que as necessidades podem ser supridas e que nós também podemos sim respeitar tudo aquilo que é regulado e tudo aquilo que é necessário para que exista a harmonia entre os aqui viventes. Eu estou falando isso para vocês e me veio exatamente em nome daquele prazer, daquela alegria que nós temos ainda em exercitar algumas práticas que não são aquelas práticas que dariam lugar ao nosso instinto de conservação, que dariam lugar às nossas necessidades.
me veio à cabeça imediatamente a questão da pesca. Vocês observem como hoje se praticam pescas esportivas que se pescam em determinados lugares, fechados, e até determinados lugares abertos mesmo. Mas com todo cuidado em relação à isca, com todo cuidado em relação a, uma vez alcançado o fim, que é pescar, que é não aprisionar, mas ali ter um certo domínio sobre alguma espécie, no caso aí o peixe. Tão logo se pesca, se retira o peixe da água, se expõe o animal, se expõe aquele produto da pesca, se tiram fotos e tudo mais, e dentro de um período que é observado também, o peixe é devolvido à água. Ou seja, porque quem está ali, a ideia dele não é consumir aquilo que foi pescado. Ali é uma prática de lazer. Alguns consideram até como prática esportiva. Não importa. Mas o que importa é o fim. Imediatamente após se alcançar aquilo que até sugere algumas competições, o que se faz? Se devolve o peixe à água. E eu acredito até que também em outras situações o mesmo aconteça com outros tipos de animais. E ali o que a gente está vendo que aquele caráter que tem por fim um lazer, uma competição ou algo assim, já tem hoje uma outra conotação. Não se pesca, não se tira o animal do seu habitat natural ou coisa semelhante e se larga ali ou se vai buscar outro meio de satisfação, de destruição, sem que haja um fim útil, né? Vamos lá para 733. Entre os homens da Terra, nosso planeta, provas e expiações, não esqueçam, existirá sempre a necessidade da destruição? Vejam que pergunta interessante. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Vejam bem, na medida em que o espírito vai sobrepujando a matéria, esse invólucro grosseiro que tem necessidades de toda a ordem, mas na medida em que o espírito vai prevalecendo, essa condição moral, ela vai prevalecendo também. E na medida que essa necessidade de destruição vai diminuindo, nós já estamos vendo ali necessariamente o espírito se prevalecendo sobre a matéria. Essa matéria que ainda faz com que nós não tenhamos o pleno exercício, né, da inteligência, não tenhamos o pleno exercício dessa condição de moralidade, inclusive no que toca à educação, inclusive no que toca ao conhecimento propriamente dito. A matéria, essa matéria grosseira que nós ostentamos e que é de nossa necessidade nesse momento, ela nos impede ainda de uma série de coisas. Mas na medida em que nós vamos nos depurando e que o espírito vai prevalecendo sobre a matéria, nós vamos ficando muito mais atentos às questões que tocam as leis naturais e as questões que tocam as leis divinas. E por conta disso, obviamente, esse respeito nosso em relação a tudo que toca a todas as questões naturais passam a ser melhor observado. Melhor observado. Então, não é só no que se refere à lei de destruição, não. Mas tudo que se refere à abusividade e à forma como nós tratamos aquilo que fala de inobservância, de desrespeito, de maltrato, isso vai ficando para trás. Isso vai ficando para trás. E isso é o que hoje nos diferencia daqueles espíritos mais evoluídos, desses espíritos que têm uma condição melhor do que a nossa.
esses espíritos, por estarem mais afetos à sublimidade do espírito propriamente dito, eles deixam para trás algumas práticas. E deixam para trás também lugares como o nosso, que propiciam, nosso planeta, o nosso orbe, que propiciam essas práticas ainda. Planetas de provas e expiações. Mas ali na frente, certamente, a nossa condição nos permitirá uma melhor habitação e nos permitirá também uma prática melhor do que essas que atualmente nós ainda adotamos por uma série de fatores. Vamos em frente aqui e vamos ler a pergunta 735. E ela diz assim: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Já falamos disso, né? Mas vejam o que diz os espíritos. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Ou seja, a nossa condição não permite que o espírito seja tão reagente de uma forma mais pura, e por conta disso, a questão da matéria é muito mais premente, e por conta disso, o que os espíritos chamam aqui dessa condição bestial, de bestialidade, é exercitada de uma forma mais plena, né? Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, nós, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Esses mesmos maus instintos que estão afetos à nossa pouca evolução, à nossa pouca condição moral. Evidentemente que nós, quando transgredimos a lei, nós vamos responder por isso. Evidentemente que quando nós provocamos tudo aquilo que é desnecessário e que desencadeia esses desequilíbrios diante daquilo que a lei observa e faz com que seja não só observado, mas vivido, nós vamos responder por isso. Então, nesse momento em que grosseiramente transgredimos, esse momento faz com que a gente também comprometa tudo aquilo que é passível, tudo aquilo que é afeto ao nosso bem-estar. Nós estamos caminhando. Nós estamos ainda trilhando não só conhecimento, mas estamos trilhando também uma forma mais satisfatória de vivenciarmos tudo aquilo que nos trará alegria e felicidade. Só que somos espíritos ainda que estão muito próximos da linha de largada. Então, significa dizer que temos muito a caminhar, muita coisa ainda a trilhar antes de chegarmos a essa condição que nos permitirá observarmos de uma forma plena, satisfatória, tudo aquilo que nos trará e será objeto de uma vivência, de uma alegria e de uma condição melhor. Por enquanto, nós temos toda a orientação que essa espiritualidade amiga nos traz, e mesmo que os nossos corações, mesmo que nossos instintos, mesmo que os chamamentos sejam afetos a uma certa... de uma certa forma, que eu diria até, não consciente, não, mas eu diria até de uma forma descomprometida, ainda nos faz tropeçar muito. Ainda tropeçamos muito. Mas vejam só, nós temos o auxílio do plano espiritual, está aqui o Livro dos Espíritos, nós temos o auxílio dos nossos protetores, dos nossos anjos, dos nossos guias, e temos o nosso Pai, esse Pai de amor e misericórdia que permite que tenhamos acesso a tudo isso. Muito embora os nossos corações ainda nos chamem para um caminho
diverso, diferenciado daquele caminho reto, nós já temos condições, já temos meios para que possamos já não praticarmos dessa forma eu diria até tão hostil, aquilo que já nos é possível praticar de uma forma menos conflituosa e de uma forma menos destrutiva, e essa destruição é aquela sem proveito. Essa destruição é aquela destruição abusiva. Eu não estou falando daquela destruição necessária, eu estou falando dessa destruição abusiva. Então, para encerrarmos aqui o nosso estudo, que abre a lei de destruição e que trata diretamente da destruição necessária e destruição abusiva, tenhamos em mente que esse processo de transformação ele está diretamente ligado à destruição necessária, ou seja, aquele tipo de destruição que é passível de entendimento, porque é uma destruição útil. Ou seja, estamos falando não de uma destruição propriamente dita, mas estamos falando de um processo de transformação, de um processo transformador. Aquilo que tira algo e põe outro algo em seu lugar. Transforma, melhora, dá condições, meios, preservação e formas de caminharmos sem que o desequilíbrio se verifique. Ao passo que a destruição abusiva é aquela desordenada, é aquela que destrói por destruir, é aquela que provoca excessos, é aquela que já podemos, nesse momento, observar e deixar de praticar, porque o fim útil é nenhum. É nenhum. E tudo aquilo que não tem como fim útil alguma coisa é desnecessário. Não só desnecessário, como improdutivo e na contramão das leis naturais, das leis divinas. Que o nosso estudo tenha sido um estudo minimamente proveitoso, que possamos dar continuidade ao capítulo 6, que trata da lei de destruição, e que possamos, nessa caminhada, entender um pouco mais e nos abstermos de práticas abusivas, para que a nossa caminhada em relação à luz e ao progresso se dê da melhor forma possível. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós e que as leis naturais sempre sejam objeto de observação. Graças a Deus.